Olá, amigos do Até Passar. Estou aqui hoje começando um projeto aqui do Até Passar. E o que é que vai envolver esse projeto? Esse projeto é como se fosse uma revisão, um revisaço que nós vamos, no início, tratar de alguns assuntos e, em seguida, resolver questões. Esses assuntos quais serão? Serão aqueles assuntos que têm mais incidência nas provas, são os que mais caem nas provas. Para a aula de hoje, foi escolhido o assunto de poderes da administração pública, certo? Então, nós vamos pontuar as principais peculiaridades, os principais detalhes em relação aos poderes da administração pública. A gente vai pontuar aqui para, em seguida, a gente testar o nosso conhecimento nas questões, ok? Então, vamos começar. Poderes da administração pública, está aqui o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar um e-mail para mim, que eu terei o maior prazer em responder. Vamos em frente. Conceito. Eu queria começar essa aula aqui com vocês perguntando: o que são poderes? O que são os poderes da administração pública? O que vocês imaginam como poderes da administração pública? Então, vê bem. Para pensar nos poderes, nós precisamos pensar o seguinte: a administração pública, ela cuida de tudo, ela rege a sociedade, não é isso? Ela é os homens, eles viviam sem um ente superior que pudesse organizar a sociedade antes. Atualmente, o que é que acontece? Os homens, eles vivem em sociedade organizados e existe o Estado que vai o quê? Vai regulamentar, vai tocar essa sociedade, vai pôr ordem nessa sociedade. Então, para que o Estado, a administração pública, possa pôr ordem nessa sociedade, é lógico que ela precisa de quê? De poderes, de prerrogativas especiais que a coloquem em determinadas situações num patamar de superioridade, certo? Para que ela possa fazer com que a sociedade ela funcione, ela caminhe de forma harmônica, ok? Então, os poderes são isso. Os poderes são prerrogativas especiais. São alguns atributos que são atribuídos à administração pública para que ela possa atuar na função administrativa, organizando a sociedade. E, nesse ponto, eu queria trazer para vocês a diferenciação entre poderes instrumentais e poderes políticos. Vê bem, para José dos Santos Carvalho Filho, o que são? São os conjuntos de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. Então, vejam bem, são poderes instrumentais, ou seja, são instrumentos, e são os poderes políticos que têm a ver com a organização. Então, conjuntos de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance esses fins. Agora, toma cuidado com uma peculiaridade aqui. A administração pública é dotada de poderes administrativos, certo? Não é dotada de poderes políticos em sentido estrito. Quer dizer o quê? Ela não pode se auto-organizar. A administração pública, ela vai fazer o quê? Ela vai cumprir as regras que estão estabelecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, a administração pública, ela não tem o poder os administradores, os agentes públicos, não têm o poder de definir quais os segmentos eles vão atuar, não têm o poder de se autorregulamentar, de estabelecer uma lei específica para que eles atuem. Esses poderes estão dentro do sentido estrito de poder o quê? Político. Então, esses poderes que nós vamos estudar hoje, os poderes administrativos, são poderes instrumentais. Eles são os instrumentos que possibilitam a administração pública ao fim de permitir que o Estado alcance os seus fins. Então,
Outro ponto importante, o que é que a gente não pode? Esquecer de relacionar os poderes da administração pública, porque talvez vocês estejam pensando, mas professora, por que a administração pública ela precisa desses poderes? Porque em determinadas relações, a administração pública ela vai estar em um patamar de superioridade em relação ao administrado. Por quê? Porque a gente precisa sempre preservar o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Então, o interesse público ele é o quê? Superior. E o administrador, o agente administrativo, ele não pode dispor do interesse público. Ele tem que sempre agir objetivando a satisfação do interesse público. Quais são os principais poderes administrativos? Vamos lá. Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Vamos agora ver cada um deles e quais são as suas principais características. O poder vinculado. Alguns doutrinadores, eles criticam essa expressão, poder vinculado. Eles dizem que o poder vinculado nada mais é do que a forma de agir do administrador público quando dá prática de um ato vinculado. No entanto, a sua banca, a prova que vocês vão submeter, o concurso público que vocês estão objetivando, eles vão cobrar o assunto. Então, vocês precisam saber o que é que a doutrina administrativista define por poder vinculado. Vê bem, é aquele de que dispõe a administração pública para a prática de atos administrativos em que é mínima ou inexistente a liberdade de atuação. Não se faz presente o juízo de conveniência e oportunidade. Não se faz presente o juízo de conveniência e oportunidade. Então, toma cuidado com o seguinte, o poder vinculado é aquele que vai fazer com que o administrador público ele haja na forma da lei. Ele vai seguir o que está prescrito pela lei. Ou seja, ele não vai ter liberdade. Ou essa liberdade vai ser mínima ou praticamente inexistente. Na prática de um ato administrativo, esse poder vinculado, ele não vai ter, o agente administrativo não vai poder exercer o juízo de conveniência e oportunidade. Ele não vai poder exercer esse juízo de conveniência e oportunidade. Outro cuidado que eu quero que vocês tenham na hora da prova. O poder vinculado é também fundamento dos atos discricionários. Porque muitas vezes a gente pode pensar o seguinte, que ato vinculado está estritamente ligado ao poder vinculado e ato discricionário só está ligado ao poder discricionário. Mas vê bem, na prática dos atos discricionários, eu também tenho que agir de forma vinculada em relação a quem? Aos elementos que são vinculados pela lei. Quais são os elementos do ato administrativo que são vinculados pela lei na prática dos atos discricionários? É a competência, que vai ser sempre definida pela lei, a finalidade e a forma. A forma, ela pode ser vinculada ou discricionária. Por quê? Se a forma estiver prescrita na lei, por exemplo, um determinado agente público, ao praticar determinado ato, precisa publicá-lo. Então, essa forma, essa necessidade de publicação, ela está veiculada pela lei, então aquela forma ela passa a ser o quê? Vinculada. E esse poder, quando eu for praticar esse ato em relação à competência, em relação à finalidade, em relação à forma, eu estarei agindo incumbida de que tipo de poder? Do poder vinculado. Ok? Então, na hora da prova, muitas vezes, o que é que os examinadores eles vão fazer? Eles vão descrever que um ato é discricionário, que
na hora da prática de tais atos, existe o juízo de conveniência e oportunidade, e vão colocar esses 3 elementos aqui, a competência, a finalidade e a forma, e no finalzinho vão querer dizer que é a prática desse ato, no que tange a esses elementos, ela é realizada com base no poder discricionário. Aí vocês têm que prestar atenção na hora da prova. Por quê? Porque a prática dos atos discricionários, certo? Em relação ao juízo de conveniência e a oportunidade que tem a ver com o motivo e o objeto do ato, que são os dois elementos que têm a ver com o poder discricionário, vão ser praticados esses dois elementos, eles vão estar atrelados ao poder discricionário. No entanto, o elemento da competência, da finalidade e da forma, quando prescrito em lei, vai estar relacionado ao poder vinculado, ainda que haja a prática de um ato discricionário. Então, na hora da prova, não se confundam. Professora, mas poder vinculado não é aquele em que o administrador público ele tem que agir de acordo com aquilo que está na lei. Poder vinculado é o poder que a administração pública tem de cumprir o que está descrito na lei. Ou seja, existe uma margem mínima ou praticamente inexistente de liberdade. Sim, exatamente essa a definição de poder vinculado. Mas, na prática de atos administrativos discricionários, alguns elementos desses atos são vinculados. E quando estiver atrelado a esses elementos, o poder vai ser o poder vinculado e não o poder discricionário. Vamos agora estudar o poder discricionário. O poder discricionário é aquele conferido à administração para a prática de atos discricionários para a prática e para a sua o quê? Revogação. Ou seja, aquele em que o agente administrativo dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e a conveniência da prática do ato. Então, vê bem, existe um juízo de valor em relação à oportunidade e à conveniência da prática do ato. O que é que os administrativistas chamam esse juízo? De mérito. Se vocês ouvirem falar em mérito do ato administrativo, lembra que é o juízo de conveniência e oportunidade que o agente público dispõe na hora da prática de um ato administrativo discricionário. Então, o poder discricionário vai ser aquele que vai ser conferido à administração pública para que ela possa agir com essa margem de liberdade, tanto na atuação quanto na revogação do ato administrativo discricionário. Mas presta atenção que a competência, a forma, quando prescrita em lei, e a finalidade, elas vão ser sempre vinculadas, certo? Elas vão estar sempre vinculadas ao que a lei determinar. Então, não vai existir poder discricionário em relação a esses elementos do ato administrativo. Vai existir poder discricionário quanto da escolha do objeto e do motivo do ato administrativo. Observação. O poder discricionário, ele confere ao administrador a possibilidade de revogação dos seus próprios atos discricionários. Poder vinculado, ato vinculado, não se revoga. Aquele ato que foi praticado exclusivamente com os detalhes que foram definidos pela lei não pode ser revogado. Eu posso revogar um ato administrativo discricionário de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, mas eu não posso revogar um ato administrativo vinculado. O núcleo essencial do poder administrativo traduz-se no denominado mérito administrativo, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Observação. Só pode revogar um ato administrativo a própria administração pública que o tenha praticado. Nota bem, aqui eu estou falando que só pode revogar o ato administrativo o agente público que o praticou?
Não, eu estou falando que só vai poder revogar o ato administrativo a administração pública que o tenha praticado. Por exemplo, um ato administrativo praticado pelo Poder Executivo não pode ser revogado pelo Poder Judiciário. Mas, professora, nem se ele tiver vício de legalidade, nesse caso, esse ato administrativo ele não vai ser revogado, ele vai ser anulado. Por quê? Porque a revogação do ato administrativo ela está atrelada ao poder discricionário, que, por sua vez, refere-se ao juízo de conveniência e oportunidade da prática e da manutenção daquele ato administrativo. Ok? Vamos em frente. Ainda sobre o poder discricionário. Quando vai existir a discricionariedade? Quando que o agente público, que o administrador público, quando ele estiver na prática de um determinado ato, quando é que ele vai saber que existe aquela liberdade em relação à conveniência e oportunidade da prática do ato, para que ele possa, para que ele saiba que ele tem o poder discricionário e que ele tem essa margem de liberdade, essa margem de escolha, essa margem de atuação. Vamos ver para cá, vê bem. Vai existir o poder discricionário, ou melhor, a discricionariedade, quando a lei expressamente confere à administração o poder de decidir acerca da oportunidade e conveniência da prática de um determinado ato. Existe uma liberdade para atuar, mas essa liberdade é absoluta, professora? Não. Essa liberdade ela é relativa, porque ela é para atuar dentro de limites bem definidos. Vou dar um exemplo a vocês. Sou uma fiscal da vigilância sanitária. Me dirigi a um determinado estabelecimento. Chegando lá, verifiquei que algumas mercadorias elas estavam sendo vendidas, só que elas já estavam com prazo de validade vencido. E o que é que acontece? A lei que me conferiu os poderes de fiscalização no que tange à atividade de vigilância sanitária, vamos supor que essa lei ela me disse o seguinte, que quando eu me dirigir a um estabelecimento comercial e aquele estabelecimento apresentar irregularidades, tais como a venda de mercadorias com o prazo de validade vencido, poderá ser aplicada a sanção de multa, fechamento do estabelecimento comercial, advertência. Então, o que é que acontece? Na ocasião em que eu estiver lá naquele supermercado, de acordo com a gravidade das infrações que eu verificar que estão sendo cometidas lá, eu vou poder graduar essa penalidade. Porque quem é que me permite graduar? Quem é que me dá esse juízo de conveniência e oportunidade da prática do ato administrativo? A própria lei. Porque a lei não disse que eu posso aplicar uma advertência, que eu posso aplicar uma multa, ou que eu posso fechar o estabelecimento, ou que eu posso fazer os três? Pois bem, então, de acordo com o que a lei estabelece, eu tenho essa liberdade, que é limitada, certo, de atuar. Então, existe discricionariedade porque a lei expressamente conferiu à administração o poder de decidir. Ou vai existir também, essa aqui é uma possibilidade da existência da discricionariedade. E também vai existir discricionariedade quando? Aqui, ó. Quando a lei empregar conceitos jurídicos indeterminados na descrição do motivo determinante da prática de um ato administrativo. Conceitos jurídicos indeterminados. O que são conceitos jurídicos indeterminados, professor? São conceitos que a lei ela coloca que depende de uma certa valoração do agente público quando for praticar aquele ato. Por exemplo, conduta escandalosa na repartição pública. O que pode ser escandaloso para mim, pode ser que não seja escandaloso para vocês que estão aí assistindo essa aula. Então, vocês há de convir que
quando a lei coloca que o servidor público que for pego atuando, tendo uma conduta escandalosa na repartição, ele pode sofrer determinada pena, o agente público responsável por fiscalizar, por estar de olho na conduta daquele servidor, esse agente público, ele vai ter uma valoração. Eu posso considerar uma conduta escandalosa ele vender produtos da Avon, produtos do Boticário nessa determinada repartição. Da mesma forma que outra pessoa pode ser que não considere aquela ali uma conduta escandalosa. Eu posso considerar conduta escandalosa ele ir com a camisa de um time de futebol, trabalhar, mas outra pessoa pode ser que não considere. Então, esses conceitos jurídicos indeterminados, eles vão trazer uma margem de conveniência e oportunidade de liberdade da prática do ato administrativo. Mas essa liberdade, como eu já expliquei para vocês antes, ela vai ser o quê? Limitada. E é justamente isso agora que a gente vai ver, os limites do poder discricionário. Primeiro, o poder discricionário ele vai estar limitado por quem? Pela lei, pelo conteúdo da lei. Por exemplo, um administrador público que tem a possibilidade de aplicar uma sanção de advertência ou uma sanção de multa, ele não pode aplicar a suspensão. Por quê? Porque a suspensão não está prevista na lei. Ou ele escolhe aplicar a advertência ou ele escolhe aplicar a multa. Mas, se a lei não lhe confere o poder de aplicar a suspensão, ele não poderá aplicar a suspensão. Por quê? Porque a margem que foi dada a ele de liberdade não lhe confere o poder de aplicar a multa, ok? Então, esse poder de discricionariedade, ele vai estar limitado pela lei. Segunda hipótese de limitação do poder discricionário. Os princípios jurídicos administrativos, em especial, toma cuidado aqui. Esses dois princípios aqui em direito administrativo, eles são tudo o que há. Vem para cá, ó. Razoabilidade e proporcionalidade decorrem implicitamente do postulado do devido processo legal. Então, vê bem, razoabilidade e proporcionalidade. Será que é razoável, será que é adequado e necessário que aquele servidor público que foi trabalhar na repartição com a camisa do Santa Cruz seja punido com a penalidade de demissão? Pode ser, é razoável isso? É adequado, é necessário? Outro ponto, é proporcional, ou seja, será que aquela punição ela não está sendo demasiada? Vê bem, o que é razoável, o que é adequado, o que é necessário, quer dizer o quê? Que aquela atuação da administração pública, ela vai o quê? Ela vai estar, primeiro, ela vai trazer mais benefícios do que malefícios, tá certo? E segundo, ela está à altura da prática daquele ato. E a proporcionalidade, ela está atrelada a quê? O quanto da atuação administrativa. Então, ó, o judiciário, vê bem, o judiciário, ele não pode apreciar o mérito. O judiciário ele não pode chegar para o administrador e dizer, administrador, não é conveniente, não é oportuno a prática desse ato. Você não está vendo que essa forma de pensar, essa forma de gerir não está correta? O judiciário ele não pode se meter, porque não é função do judiciário, no caso, regular a atuação do poder executivo quando em relação ao mérito dos atos administrativos. No entanto, ele pode verificar o quê? Se esse ato ele foi praticado nos limites
legítimos da discricionariedade, porque nós sabemos o quê? Que a discricionariedade ela é limitada. Nesse contexto, vão assumir o relevo quem? Quem é que vai assumir relevo? Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo-se pleitear a anulação do ato pela extrapolação dos limites legais do mérito administrativo. Voltando para o funcionário público que foi trabalhar com a camisa do time do Santa Cruz. Vamos supor que tem o chefe rubro-negro. Foi lá, torcedor do esporte aqui de Recife. A gente sabe que aqui em Recife existe uma grande rivalidade entre os times locais. Então, o chefe da repartição, ele torce pelo esporte. E ele considerou que aquela conduta daquele servidor de ir trabalhar com a camisa do time do Santa Cruz, aquela conduta ali seria uma conduta escandalosa. E vamos supor que na lei daquele estado, ok, o servidor que apresentasse conduta escandalosa na repartição ele estaria, certo? Ele poderia ser aplicada a penalidade de demissão. Então, vê bem, ele foi e considerou que trabalhar com a camisa de um time de futebol, certo? Era uma conduta escandalosa e aplicou a penalidade de demissão. Vamos supor que também, estou fazendo aqui um exemplo, porque a gente sabe que para demissão tem que ter um processo administrativo disciplinar, tudo, mas é uma coisa aqui somente didática, para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Então, vê só, ele foi lá, demitiu aquele servidor público, providenciou a demissão daquele servidor público. Vamos supor que ele também tenha competência para isso, ok? Vamos esquecer todo o resto e voltar aqui só para o exemplo. Aquele servidor público, ele se voltou para o judiciário, certo? E disse, olha, Poder Judiciário, eu quero que você avalie a legalidade da minha demissão, porque eu fui demitido apenas por ter ido trabalhar com a camisa do time do Santa Cruz. Aí o que é que acontece? O Poder Judiciário, ele vai verificar o quê? A razoabilidade e a proporcionalidade, ok? Daquela atuação daquele administrador. É razoável, é adequado, é necessária a demissão daquele servidor. Pensa comigo, vou demitir um servidor, vou ter que contratar outro servidor para ficar no local dele. Daqui que se contrate outro servidor para ficar, que se nomeie outro servidor para ocupar aquele lugar vai ficar vazio. Vai trazer um dano à administração pública? Vai trazer um forte dano à administração pública, a estrutura daquele órgão, daquele departamento. Então, vê só, vai trazer um dano, vai. Por quê? Porque ele vai ficar aquela pessoa, aquele buraco no departamento. A administração pública não vai ser beneficiada, querendo ou não. E outra coisa, então não traz mais benefícios do que malefícios, ok? Agora vamos para a proporcionalidade. Vamos supor que realmente não seja adequado ele ir trabalhar com a camisa do time de futebol, porque numa repartição pública não seria adequado ele ir trabalhar com o time de futebol. Mas nesse caso, será que seria proporcional à aplicação da pena de demissão? Vê bem, eu posso dar uma advertência àquele servidor e dizer, ó, a partir de hoje você não venha mais trabalhar com a camisa de nenhum time de futebol. Pronto, aplicou a advertência, atingiu a finalidade pública, que era o quê? Que era que ele não passasse não mais a trabalhar com a camisa de qualquer time de futebol. Atingiu também a finalidade pública de quê? De ser preservado aquele servidor, daquele departamento, não ficar com um buraco, não ter problemas, não ter que esperar vir outro servidor para ocupar aquela vaga. Então, assim, o judiciário ele vai poder apreciar esse juízo, essa conduta em relação à proporcionalidade e à razoabilidade. E se verificar que o administrador público ele exorbitou esses dois patamares de razoabilidade e de proporcionalidade, ele vai poder o quê? Anular
o ato administrativo. Na hora da prova, eu quero que vocês prestem muita atenção. Todas as vezes que vocês verem lá a questão colocando Poder Judiciário e relacionar o Poder Judiciário com a revogação de ato administrativo, vocês vão ter que lembrar que o Poder Judiciário ele só vai revogar os seus próprios atos administrativos. Agora, se falar em Poder Judiciário e falar em revogação de ato administrativo de qualquer dos outros poderes, vocês já podem marcar a assertiva como errada. Porque sempre que falar Poder Judiciário e atrelar a atos praticados pelos outros poderes, vocês vão procurar o quê? A anulação do ato administrativo. O Poder Judiciário só vai poder revogar os seus próprios atos quando os praticados no exercício da sua função, da sua atividade administrativa. Quando ele se auto-organiza, o Poder Judiciário ele pratica atos administrativos. Ok? Entenderam até aqui? Vamos em frente. Poder hierárquico. Poder hierárquico. Quem vai ser o poder hierárquico? Qual é esse atributo conferido à administração pública? O poder hierárquico. Aí eu quero começar perguntando a vocês. Como a gente pode caracterizar a existência de uma hierarquia? Hierarquia. Muitas vezes, algumas famílias falam em hierarquia familiar. Quem é que está no topo dessa hierarquia familiar? Geralmente é o pai. Então, o pai está lá no topo da hierarquia familiar, a mãe está ao lado do pai e os filhos vão o quê? Obedecê-los. Vão observar as suas ordens, os seus ensinamentos. Eles é que vão gerir a família, vão gerir a casa, vão dar ordem para que os filhos façam determinadas coisas. Os filhos, quando forem fazer determinadas coisas, vão lhe pedir permissão. Então, lembra da hierarquia. Existe o que ali? Uma hierarquia. O mesmo acontece com a administração pública, certo? A ideia de hierarquia vai estar sempre ligada a quê? A subordinação, ok? Então, hierarquia quer dizer o quê? Que o pai e a mãe e os filhos estão subordinados a eles, dentro da hierarquia familiar. O mesmo acontece no poder hierárquico. O poder hierárquico é aquele poder que a administração pública dispõe para ela se organizar, se estruturar e escalonar as atribuições e escalonar a forma de fiscalização dos seus órgãos, dos seus agentes, dos departamentos. Se fossem todos iguais, vamos supor que nós tivéssemos uma determinada a união, certo? União. Está lá a união em cima. Embaixo da união está todos os agentes administrativos que trabalham com tudo. Não seria uma bagunça? Seria. Então, o que é que a união faz? Ela está lá, a união, que vai criar quem? Os seus ministérios. E os ministérios, dentro dos seus ministérios, vão estar o quê? Os seus departamentos. Dentro dos departamentos vão estar trabalhando quem? Os agentes. Então, os departamentos, por exemplo, vão ter um responsável, vão ter um diretor, um chefe que vai fiscalizar esse agente. Por sua vez, a pessoa responsável do ministério por aquele departamento vai fiscalizar. O ministro vai fiscalizar tudo que vai passar para a União. Então, existe uma hierarquia para a organização da administração pública. Agora, eu quero que vocês tenham muito cuidado com uma coisa. Vê bem, falei em união, falei em ministérios, falei em departamento dos ministérios, não foi? Pois bem, união, pessoa jurídica de direito público, ministério, órgão, departamento de ministério, órgão. Não, ministério possui personalidade jurídica? Não possui personalidade jurídica. Órgão não possui personalidade jurídica. Departamento possui personalidade jurídica? Não possui personalidade jurídica. Então, toma cuidado com isso. Por quê?
Porque a gente sabe que existem as entidades da administração pública indireta. Que são as autarquias, as fundações, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Elas são entidades da administração indireta e elas detêm personalidade jurídica própria. Então, vê bem, elas são da administração indireta, ou seja, elas vão atuar, elas compõem a administração pública, mas não diretamente. Por quê? Porque elas não fazem parte da estrutura interna dos entes políticos. Porque elas são dotadas de personalidade jurídica própria. Para a gente ter uma noção disso aqui, a gente tem que voltar para saber diferenciar a desconcentração da descentralização. Quando vai haver a desconcentração? Estou eu aqui, União, e preciso me organizar. Tenho diversas atribuições que me são conferidas pela Constituição, certo? Saúde, educação, cuidar do meio ambiente. Então, eu tenho várias atribuições. Preciso me organizar. Vou criar vários ministérios. Tirei essas atribuições e passei para esses ministérios. Ministério tem personalidade jurídica? Não tem, porque é órgão. Então, eu desconcentrei. É como se fosse uma pessoa e os seus braços, suas pernas. Está na mesma pessoa jurídica. Só foi o quê? Só houve desconcentração. Porém, se estou eu, União, e eu resolvo criar uma autarquia para cuidar da previdência social, certo? Então, essa autarquia, ela não está na minha estrutura. Ela é outra pessoa jurídica. Então, eu descentralizei. E por que eu falei isso tudo para vocês quando eu estava falando sobre o poder hierárquico? Porque é o seguinte, existe hierarquia, a administração pública vai poder agir dotada de poder hierárquico em relação aos seus órgãos, em relação aos componentes da sua estrutura interna. No entanto, não existe hierarquia, não existe subordinação entre os entes da administração pública direta e da administração pública indireta. Mas, professora, não foi a União que criou essa autarquia federal para cuidar da Previdência Social? Como é que ela vai fiscalizar essa autarquia se não existe hierarquia? Aí é que está. Esse controle que vai ser exercido pela União vai ser o que a doutrina administrativista chama de controle finalístico, que também pode aparecer na sua prova como tutela ou supervisão. Que na esfera federal, o que é que o CESP gosta muito de colocar? Supervisão ministerial. Por quê? Porque quem é que supervisiona as entidades da administração pública indireta federais? São os ministérios. Então, é a supervisão ministerial. E ela vai fiscalizar, eles vão fiscalizar o quê? Se aquela determinada pessoa jurídica ela está agindo de acordo com o que foi disciplinado na lei de sua criação e se ela está atingindo as suas finalidades. Ok? Então, por favor, na hora da prova, não esqueçam. Entre entidade da administração pública direta e entidade da administração pública indireta, não existe poder hierárquico, não existe hierarquia, não existe subordinação. Prerrogativas decorrentes do poder hierárquico. O que é que o poder hierárquico ele confere à administração? O que é que ele confere ao administrador? Primeiro, ele pode dar ordens, ou seja, tem o poder de comando. Os servidores públicos, em contrapartida, possuem o dever de quê? Obediência.
exceto, claro, quando essas ordens forem manifestamente legais. Também, além de dar ordens, é possível que aquele ente superior possa o quê? Fiscalizar. A União não pode fiscalizar os seus ministérios? Pode. Os ministérios não podem fiscalizar os seus departamentos? Pode. Então, pode dar ordens, pode fiscalizar. De controlar. O poder de controle inclui a manutenção dos atos válidos, oportunos e convenientes e a convalidação, a anulação e a revogação de atos. Então, se liga aqui num detalhe. Vê bem. Se um determinado ente da administração pública, ele é dotado desse poder de controlar, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar se aquele determinado ato praticado é válido. E ele também vai poder exercer o juízo, o controle, a noção, a questão de mérito administrativo. Ele vai poder avaliar se é oportuno e conveniente a prática de um determinado ato administrativo. Ele também pode convalidar um ato administrativo, por exemplo, que tem um vício de competência, pode anular ato administrativo quando ele vê que aquele servidor ele praticou um ato administrativo ilegal, ou seja, que contraria os dispositivos da lei, não precisa o Poder Judiciário, ele mesmo pode anular, e ele pode revogar quando ele achar que não é mais conveniente e oportuno. Também é decorrente do poder hierárquico o quê? A aplicação de sanções. É uma decorrência do poder hierárquico. A possibilidade de aplicação de sanções. A quem? Aos servidores, infrações funcionais. Também é uma prerrogativa decorrente do poder hierárquico. O quê? A delegação de competência. O que é a delegação de competência? Eu possuo uma competência para, em determinado processo administrativo, emitir um parecer. No entanto, em um determinado caso, existe uma questão técnica que eu não tenho conhecimento, mas existe na estrutura da administração, na estrutura daquele órgão, por exemplo, uma pessoa, certo, que ela tem conhecimento, então eu posso delegar, certo, a emissão da prática daquele parecer àquela pessoa, ok? E eu também posso avocar competência. Também é decorrente do poder hierárquico a possibilidade de avocação de competência. Duas observações aqui. Primeiro, na delegação de competência, pode-se delegar para uma autoridade que não estiver hierarquicamente subordinada a outra, e a avocação de competência só vai ser quando houver hierarquia. Eu só posso avocar a competência de um agente público que estiver subordinado a mim, mas eu posso delegar por razões de ordem técnica a outro agente público que não esteja necessariamente subordinado a mim. Vamos ingressar aqui agora nas especificidades sobre delegação e avocação. Isso cai muito em prova. As bancas adoram cobrar. Vê bem, delegação, está lá na Lei 97.8499. Vê, delegação, ato discricionário, ou seja, ela é revogável a qualquer tempo. Se ela é um ato discricionário, ela pode ser revogada a qualquer tempo, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, mediante o qual o superior hierárquico confere o exercício temporário de algumas atribuições originariamente pertencentes ao seu cargo a um subordinado. Lembrando o seguinte, a observação que eu fiz antes, certo? Existe um entendimento, certo, que eu já vi que se isso ser cobrado em prova, de que a delegação não precisa ser realizada necessariamente para um
subordinado, certo? Então, a delegação ela tem que ser um ato motivado. Então, na motivação, que é a exteriorização do motivo da prática do ato administrativo de delegação, vai ser explicado por que aquele ato está sendo delegado. E por isso que aquele ato ele pode ser delegado a uma autoridade que não esteja necessariamente subordinada à autoridade delegante. Agora, vocês vão ter que ter muito cuidado aqui. Por quê? Porque existem atos administrativos que não podem ser delegados. Não podem ser delegados atos políticos, atribuições de um poder de Estado para o outro, salvo nos casos previstos na Constituição. A gente sabe que a Constituição prevê alguns, por exemplo, o Congresso Nacional pode delegar ao presidente da República a criação de uma lei delegada, certo? Mas está previsto na Constituição. Não pode ser delegado o julgamento de recurso administrativo, os atos de competência exclusiva e a edição de atos normativos. Isso daqui cai muito em prova. Então, vamos revisar. O que é que não pode ser delegado? Atos políticos, atribuições de um poder de Estado para outro, exceto os casos previstos na Constituição, o julgamento de recurso administrativo, os atos de competência exclusiva e a edição de atos normativos. Observação aqui, a lei permite a delegação de competência a órgão não subordinado. Foi o que eu disse aqui para vocês. A avocação também é um ato discricionário, mediante o qual o superior hierárquico traz para si o exercício temporário de determinada competência atribuída por lei a um subordinário. Observe o seguinte, traz para si o exercício temporário. Ele não pode chegar e dizer, olha, essa sua atribuição agora é minha. Não. O exercício temporário de determinada competência atribuída por lei a um subordinado. Nesse caso aqui, esse ato também ele vai ser o quê? Motivado. E quero que vocês prestem atenção em uma observação que eu vou fazer para vocês. Tanto a delegação quanto a avocação, elas são atos discricionários e são exceções. O normal é que não se precise delegar ou avocar competência. São atos, a delegação e a avocação de competência vão acontecer em situações específicas. Então, elas são exceções, ok? Vamos estudar agora o poder disciplinar. Poder disciplinar é aquele que possibilita a administração pública. Vê bem, todas as vezes que vocês ouvirem falar em poder disciplinar da administração pública, eu vou querer que vocês lembrem que é a administração pública quando ela está com os seus servidores ou quando ela está agindo com um particular ou uma pessoa jurídica de direito privado que tem um vínculo com ela, entendeu? Então, não existe poder disciplinar entre a administração pública e um administrado, uma pessoa integrante da sociedade, exceto se esse administrado tiver celebrado um vínculo, um contrato, por exemplo, se ele tiver um vínculo jurídico com a administração pública. Se não tiver, não existe exercício do poder disciplinar. Então, voltando, a administração, poder disciplinar é aquele que possibilita a administração pública punir internamente as infrações funcionais de seus servidores. Vê bem, a gente não viu lá que uma das decorrências do poder hierárquico é a possibilidade de punição dos servidores? Pois é, então, o poder disciplinar, ele deriva do poder hierárquico, entendeu? Ele é derivado do poder hierárquico,
mas não vão colocar na hora da prova. Não pensem assim, que quando ele perguntar que a administração pública está punindo um determinado servidor, não pensem que você vai poder responder que vai ser poder hierárquico ou poder disciplinar. Não, é poder disciplinar. Por quê? Porque o poder disciplinar ele é especializado, ele é restrito a essas determinadas ocasiões. Quando o poder hierárquico ele é mais amplo. Então, o poder disciplinar, ele deriva do poder hierárquico. Então, punir internamente as infrações funcionais de seus servidores, punir infrações administrativas cometidas por particulares a ela ligados mediante algum vínculo jurídico específico. Exemplo, um contrato celebrado lá pela Lei de Licitações, certo? Quando é aplicada uma multa a um determinado contratado da administração pública, ele recebeu uma multa. Essa multa aqui, ela tem natureza da administrativa. Ela não vai ter natureza tributária, ela vai ter natureza administrativa. Mas ela vai ser uma decorrência do poder de polícia? Não. Ela vai ser uma decorrência do poder disciplinar. Ok? Somente as pessoas que possuam algum vínculo específico com a administração pública estão sujeitos ao poder disciplinar. Lembrar que todo e qualquer ato de aplicação de penalidade necessita o quê? Ser motivado. E essa regra não comporta a exceção. Por que, professora, todo ato de aplicação de poder disciplinar ele precisa ser motivado? Para que possa ser garantido àquela pessoa que está recebendo a punição, o quê? O direito de defesa. Eu não posso ser punida por algo que eu nem sei o que foi, eu nem sei qual foi o motivo, eu nem sei qual foi a razão de ter sido punida. Então, se eu tenho que me ser resguardado por disposições constitucionais o meu direito à defesa. E se eu tenho direito à defesa, eu preciso saber em que eu vou pautar minha defesa. E para eu saber em que eu vou pautar minha defesa, primeiro eu tenho que saber quais foram os fundamentos que fizeram com que fosse originada aquela punição. Vamos agora já ao poder regulamentar. Vê bem, o poder regulamentar, ele está atrelado a competências do chefe do Poder Executivo para editar atos administrativos normativos, ok? Não confunde. Às vezes, a prova pode usar poder regulamentar como sinônimo de poder normativo, mas essa não é a regra. E vocês têm que saber que é diferente, certo? Poder normativo é o poder de criar normas de organização interna, certo? E esse poder é conferido ao administrador para criar aquelas normas de organização interna, para organizar a administração pública, para disciplinar as ações dos administradores, mas tudo pautado sempre pela lei, certo? O poder normativo e o poder regulamentar, eles não podem extrapolar o conteúdo da lei. Mas vê bem, o poder regulamentar, especificamente, ele está sempre relacionado a quem? Ao chefe do Poder Executivo. E o chefe do Poder Executivo, ele vai poder o quê? Editar atos administrativos normativos. E tais atos administrativos assumem que forma? Forma de decreto. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em poder regulamentar, associa a decreto. E quais são esses decretos? Podem ser decretos de execução, também chamados de decretos regulamentares, que são aqueles decretos que vão o quê? Possibilitar a fiel execução de uma lei. Eu tenho uma lei, nós
por exemplo, vocês que estão estudando para concurso, devem ter visto várias leis que dizem assim, a forma de aplicação dessa lei será regulamentada através de um decreto. Pronto, vai querer ser criado um decreto para tratar da fiel execução, da forma de execução daquela lei. Mas aquele decreto ele vai se restringir aos termos da lei. Decretos autônomos. Os decretos autônomos, eles vão estar sempre restritos à matéria prevista no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. O chefe do Poder Executivo poderá dispor, mediante decreto, sobre a organização da administração pública, organização e funcionamento da administração pública federal, desde que não crie ou extinga órgão público e nem aumente a despesa, certo? E poderá extinguir cargos ou funções públicas quando vagos. Ele vai poder dispor, mediante decreto, sobre essas duas matérias. Regulamentos autorizados. Nesse caso dos regulamentos autorizados, o Poder Legislativo, na própria lei, autoriza o Poder Executivo a disciplinar determinadas situações nele não regulamentadas. Cuidado! Diversos órgãos e autoridades administrativas têm competência para editar atos administrativos normativos. No entanto, órgãos e autoridades administrativas. Deve-se gravar que tais competências não se fundam no poder regulamentar, que é exclusivo de quem o poder regulamentar? Do chefe do Poder Executivo. Ok? E sim, esses atos administrativos normativos, eles vão se fundar em quem? No poder normativo. O poder regulamentar é uma espécie do gênero do poder normativo. Por quê? O poder normativo não vai ser aquele poder que vai conferir a possibilidade da criação de normas internas de organização da administração pública, vai. E o poder regulamentar, ele é o quê? Aquele poder que ele vai ser atrelado sempre ao chefe do Poder Executivo para dispor, mediante decreto, sobre, aí vem para cá, a execução, a fiel execução de uma lei, sobre as matérias que estão previstas no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, sobre determinados regulamentos autorizados pela própria lei. Então, não confunde o poder normativo, que é como se fosse o gênero, com o poder regulamentar, que é uma espécie. Vamos entrar agora no poder de polícia. A definição do que vem a ser poder de polícia está lá no Código Tributário Nacional. Por quê? Porque a gente sabe que o exercício do poder de polícia pode combinar na cobrança de uma taxa. Então vamos lá, artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato administrativo ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente no limite da lei aplicável, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária sem abuso ou desvio de poder. Então, a gente está vendo aqui que o poder de polícia, ele vai ser aquele poder que a administração pública ela tem de interferir na esfera do particular, seja limitando o exercício de um direito, seja fazendo com que, criando uma obrigação negativa, ou seja, uma obrigação de não agir de determinada forma, seja preservando a higiene, as ordens, costumes. Então, ele vai sempre procurar o quê? O poder de polícia. Ele vai estar sempre atuando
certo? Disciplinando para fazer com que vigore sempre o interesse, prevaleça sempre o interesse público, ok? Ele vai ser exercido pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, ok? E ele tem como uma competência discricionária e deve ser praticado sem abuso ou desvio de poder. Vamos lá. Mais uma vez, poder de polícia é a faculdade que a administração, vê aqui, não é dever, que a administração dispõe para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então, é uma faculdade, é um poder, não é um poder-dever. Então, ele é automaticamente o quê? Discricionário, ok? Então, o poder de polícia é uma faculdade que vai permitir à administração pública o quê? Condicionar e restringir o uso e gozo de bens e atividades e direitos individuais, em benefício sempre de quem? Da coletividade ou do próprio Estado. Observa aqui o seguinte, que as bancas cobram isso daqui. Alguns autores, dentre eles Maria Silvia de Pietro, esses autores eles adotam uma acepção ampla do poder de polícia, abrangendo não só a aplicação das leis, mas também a própria atividade de edição dessas leis desempenhada pelo poder legislativo. Então, para Maria Silvia Zanella de Pietro, o que é que acontece? Quando o poder legislativo ele atua na edição de normas que interfiram na esfera em relação do particular, restringindo o direito, restringindo o uso de um determinado bem, ele também estaria atuando, exercendo através do poder de polícia. Ele também estaria atuando na prática de da criação de determinadas leis que seria uma decorrência do poder de polícia, certo? Porém, existem outros doutrinadores, dentre eles Eli Lopes Meireles, que adotam a acepção restrita, que seguido por Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, conceituam o poder de polícia é como o poder que dispõe a administração pública para condicionar ou restringir o uso de bens e o exercício de direitos ou atividades pelo particular em prol do bem-estar da coletividade. Mas, professora, o que foi que ele restringiu aqui? Ele usa aqui o poder de que dispõe a administração pública. É como se a administração pública aqui, ela está no sentido do exercício da atividade administrativa. E se está no exercício da atividade administrativa, exclui a atividade o quê? Legislativa. O Poder Executivo poderia agir mediante a utilização do poder de polícia? Poderia, dentro que ele estivesse exercendo a sua função atípica de administração, ok? Mas não na criação de leis. Nós vamos agora estudar a classificação e os meios de atuação do poder de polícia. Vê só, o poder de polícia, conforme o órgão ou a entidade que execute as atividades de polícia administrativa, ele pode ser classificado em poder de polícia originário, que é exercido pela administração direta, ou seja, dos órgãos integrantes da estrutura das diversas pessoas políticas da administração, e pode ser o poder de polícia delegado, executado pelas pessoas administrativas do Estado, isto é, pelas entidades integrantes da administração pública indireta. Professora, me dê um exemplo?
V, entidades integrantes da administração pública indireta. Nós temos as famosas agências, o quê? Agências reguladoras, que são criadas, na maioria das vezes, a totalidade delas são o quê? Autarquias. Mas não é obrigatório, porque como só tem autarquia, muitos alunos às vezes acham que só pode ser criada através por uma autarquia, que uma agência reguladora ela só pode ser uma autarquia. Não, pode ser qualquer tipo. No entanto, se convencionou-se criou-se o costume de criá-las sob a organização de uma autarquia. Mas, vê bem, as agências reguladoras, elas são entidades da administração, são autarquias, que são entidades integrantes da administração pública indireta. Agora, observa aqui que, para que seja delegado o exercício do poder de polícia, tem uma prerrogativazinha aqui especial. Por quê? É uma hipótese que vai ser restrita a uma delegação mediante outorga, que é aquela que é pela lei. Logo, não pode ser exercida por pessoa jurídica de direito privado, ainda que se trate de delegatária de serviço público. Então, vê só. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que vai poder ser, o poder de polícia ele pode ser delegado quando ele não for exercido pelas entidades da administração pública direta. Aí ele complementa dizendo o seguinte, que tem que ser uma delegação realizada por outorga, que é aquela feita pela lei. Quando a delegação ela é feita por outorga, a gente sabe que é para uma das entidades da administração pública indireta. Da administração pública indireta, que possui personalidade jurídica de direito público, a gente tem as autarquias e as fundações públicas formadas, instituídas com a personalidade jurídica de direito público, porque a gente sabe também que a fundação ela pode ser instituída com a personalidade jurídica de direito privado. Então, nesses dois casos, sendo uma fundação, sendo uma autarquia, certo? Nesses dois casos aqui, o que também não deixa de ser uma autarquia, porque muitos administrativistas classificam a fundação como uma autarquia fundacional, ou uma autarquia sobre um regime especial. Nesses dois casos aqui, poderia haver o quê? A delegação do poder de polícia poderia ser exercido o poder de polícia delegado. E existe uma polêmica doutrinária em relação a quê, professor? Em relação à possibilidade das empresas públicas e sociedade de economia mista exercerem o poder de polícia, certo? Porque por serem órgãos integrantes da administração pública indireta. No entanto, ainda não existe um posicionamento consolidado. Então, a gente aqui, nesse aulão, nesse revisar, só não vou entrar nesse assunto, nessa especificidade, mas eu deixo isso aqui para vocês, para que vocês possam pesquisar em casa, dar uma olhadinha sobre essa polêmica, sobre a possibilidade do exercício do poder de polícia pelas entidades da administração pública indireta dotadas de personalidade jurídica de direito privado, ok? E que vocês também procurem aqueles que se interessam por concursos, que o CESP, principalmente pelo CESP, que gostam de cobrar mais jurisprudência, que vocês deem uma pesquisada nessa parte da jurisprudência também. O poder de polícia ainda pode ser classificado quanto à forma de atuação da polícia administrativa. A gente viu que ele pode ser classificado em relação ao órgão, à entidade que exerce, e agora ele vai poder ser classificado também em relação à forma de atuação. Em relação à forma de atuação, o poder de polícia pode ser classificado em preventivo, que é aquele poder de polícia, quando o poder público ele vai atuar estabelecendo normas que limitam ou condicionam a utilização de bens, o exercício de atividades privadas que possam afetar a coletividade, exigindo que o particular obtenha anuência da administração pública previamente para a utilização desses bens ou exercício de atividades. Então, resumindo, são exigências preventivas. Por exemplo, para eu poder construir, eu tenho que ter uma autorização de construir, certo? Para poder dirigir, eu tenho que ter uma licença para poder dirigir. Então, quando o poder público ele exige que para o exercício de determinado direito eu obtenha uma anuência dele, eu observe uma determinada regra
ele está atuando de forma preventiva. No entanto, o poder público, a administração pública, ele também pode exercer o poder de polícia de forma o quê? Repressiva. E quando é que isso vai acontecer? Na fiscalização das atividades e bens sujeitos ao controle da administração pública. Quando é que eu vou poder fiscalizar? Naquele exemplo que eu dei, está lá o fiscal lá da vigilância sanitária em determinado supermercado. Está lá o que fiscalizando? Verificando o que? Se as normas estão sendo cumpridas. As normas que foram previamente estabelecidas, se elas estão sendo cumpridas. Então, ele está vendo o que? A fiscaliza, ele está exercendo o poder de polícia de fiscalização de uma forma o quê? Repressiva. Exemplo de sanções. A imposição de multas administrativas, a interdição de estabelecimentos comerciais, suspensão do exercício de direito e etc. Então, vê bem, o preventivo, ele vai atuar antes. Ele vai exigir do particular, ele vai restringir o direito particular ou a utilização de um bem, fazendo com que o particular, antes do exercício daquele direito, antes de utilizar aquele bem, lhe procure e obtenha uma autorização, lhe comunique que vai utilizar aquele bem, que ele vai restringir o uso, ilimitado não, mas assim, o uso inavisado daquele bem ou daquele direito. Ele restringe de uma forma que o particular está sempre condicionado a poder utilizar aquele bem ou a poder exercitar aquele direito. O repressivo não, ele já está lá praticando atos, mas no repressivo, o poder policial ele só vai ver se ele fez de acordo com o que é exigido, ok? Atributos do poder de polícia também cobram muito isso aqui em prova. Primeiro, a discricionariedade. Professora, a discricionariedade quer dizer o seguinte, que a administração pública, o administrador, ele pode escolher punir ou não punir? Não. A gente não viu que o poder discricionário ele é limitado? Pois bem, a discricionariedade como atributo do poder de polícia, ela vai estar relacionada sempre à possibilidade de quê? Valorar, certo? A oportunidade e a conveniência da prática daquele ato de polícia. Mas ele não vai escolher fiscalizar ou não fiscalizar, ele não vai escolher atuar, ele tem que atuar, mas ele vai poder, o quê? Valorar. A autoexecutoriedade é a imediata e direta execução pela administração, independentemente de autorização judicial. Vai lá e vai interditar determinado estabelecimento. Será que antes de interditar ele tem que entrar lá na justiça e dizer, seu juiz, me autoriza aqui a interditar tal estabelecimento? Não, ele vai interditar porque ele é dotado do poder de polícia, a administração pública, então ela aquele ato praticado, ele vai ser dotado de autoexecutoriedade. Agora toma cuidado, por quê? Nem todo ato de poder de polícia vai gozar de autoexecutoriedade. Nem todo ele. Por exemplo, a cobrança de multa. Foi aplicada uma multa administrativa. A cobrança de multa administrativa é um ato autoexecutório? Não é. Por quê? Porque a administração pública vai meter a mão no bolso lá do particular e vai tirar o dinheiro? Não. A gente sabe que os créditos da administração pública, eles são executados na justiça. Então, automaticamente, a cobrança de multa não é um ato que executório. Existem exceções, como, por exemplo, na lei de licitações. Se for aplicada uma multa administrativa, existe uma garantia, o poder, ele vai poder o quê? Subtrair o valor da multa do valor da garantia. Mas essa não é a regra, ok? Lembrar, alguns doutrinadores desmembram a autoexecutoriedade em exigibilidade, que é a possibilidade de você exigir a conduta, e executoriedade, de você ir lá e executar, ok? No exemplo que eu dei para vocês, da multa, ela é exigível, mas ela não seria executória. E a coercibilidade, a possibilidade de utilização da força. Um exemplo, está constantemente aí na nossa visão. Qual é? As passeatas, os protestos, a polícia pode ir lá e usar a força para quê? Para desfazer aqueles
as confusões que surjam lá do movimento de protesto. Ele não pode impedir as passeatas, não pode impedir a manifestação do povo, mas ela pode atuar utilizando a força para que determinada briga pare, para que determinados motins sejam separados. Mas o poder de polícia ele pode utilizar o quê? A força, desde que ele vise sempre o quê? A satisfação do interesse público. Abuso de poder. O abuso de poder é decorrente do exercício ilegítimo dos poderes administrativos. Também a gente pode lembrar de abuso de poder como um sinônimo de arbitrariedade. Arbitrariedade, abuso. Ele está agindo, o agente público, ele está ali atuando como a administração pública, ele é dotado dos poderes da administração pública, no entanto, ele vai além do que ele pode. Ele acha que pode mais, mas não pode. Ele está agindo de forma o quê? Arbitrária. Pode assumir a forma de uma conduta omissiva ou comissiva. E possui duas categorias consagradas: excesso de poder e desvio de poder. Excesso de poder. O administrador público ele pode atuar até determinado ponto. Dali em diante, a lei não lhe confere legitimidade para atuação, mas aí, ainda assim ele vai e extrapola a competência que lhe foi atribuída pela lei. Desvio de poder. Ele age visando o interesse pessoal seu ou de outrem, mas ele não age buscando a satisfação do interesse público. Lembrar que o abuso de poder está relacionado ao elemento da competência, ou seja, uma dessa categoria. O excesso de poder ele vai estar ligado aqui ao elemento da competência, e o desvio de poder vai estar relacionado ao elemento de quem? Da finalidade. Então, isso aqui cobra um questão em prova. Abuso de poder pode ser excesso de poder ou desvio de poder. O excesso de poder vai estar atrelado ao elemento competência e o desvio de poder ao elemento finalidade.